Ao vivo, finalmente, essa é a live 18 de 19, são 19 dias seguidos de live. Deixa eu começar apresentando, isso aqui é a produção, o meu marido. Ele é a produção, mas ele não é a produção porque ele é o meu marido. Ele é a produção porque ele é um profissional muito competente, já tem uma expertise muito grande na área financeira e por isso que ele é a minha produção. E produção, esquecemos de colocar... vou colocar aqui qual que é o tema, né? Fala aí, produção, qual que é o tema? Você quer o tema? Finanças para advogados, né? Isso. Finanças, oh meu Deus, finanças para advogados. Pronto, vou salvar aqui fixar aqui o nosso tema. Eu tô nervosa porque a nossa produção aqui que eu tava falando, né? Ele não é só... Eu não convidei ele pra trabalhar comigo só porque ele é meu marido. Porque ele é muito competente em tudo que ele faz, sempre tem muito destaque, muito inteligente. E, gente, vocês não têm noção de como esse homem é inteligente. Então eu quero aproveitar toda essa expertise dele, que trabalhou em mundo financeiro, mercado, já trabalhou como diretor financeiro de empresas, enfim. Então eu quero trazer toda essa expertise dele pra gente aproveitar aqui como advogados, tá? Pegar essa expertise que ele tem de diretoria e do mundo financeiro e trazer para o nosso lado aqui de advogado, ver o que a gente pode aprender com ele e o que ele aplicou em grandes empresas aí que a gente pode aplicar no nosso escritório. Então, você quer começar se apresentando, produção? Fale brevemente sobre você, sua carreira. Minha carreira foi no mundo financeiro mesmo. Comecei aí em empresa de consultoria e auditoria, a Ernst Young, que é considerada uma das Big Four, aí, uma das 4 maiores do mundo no mercado. E depois aí eu migrei para empresas, passei um tempo no grupo WPP, que é um grupo de comunicação maior do mundo. E também depois aí migrei para empresas de tecnologia e depois fui para telecom ainda. Sempre na área de finanças. Minha formação é em economia e em ciências contábeis. Você quer falar que não é só uma, não. E estou fazendo um MBA agora também, que eu acho interessante. Uma área que está demandando bastante também, que é a área de ciências de dados. E estou agora nessa oportunidade aqui com a Melissa para fazer o manual do advogado decolar. E ajudar eles também a decolarem, né? A carreira deles, por isso que eu chamei. Gente, vocês não têm noção de como esse homem é inteligente. Olha, eu fico chocada. Até hoje, a gente já tá casado há 10 anos, né? Eu ainda fico chocada como esse homem é inteligente e antenado de tudo, e é por isso que eu trouxe esse papo. Queria começar falando sobre a pergunta, abre aí, produção. Ele é minha produção, entendeu? Ele é o inteligente, ele é o cabeça do negócio, meu que manda, é produção. Não, mentira. É uma dupla. O colega Alex, ele me mandou uma pergunta e foi por isso que eu resolvi fazer essa live. Ele falou assim, olha, na sua opinião, para um advogado em início de carreira, é mais vantajoso desde já criar uma sociedade unipessoal ou continuar atuando como autônomo sem ser pessoa jurídica? E aí... eu não tenho expertise para falar sobre isso, porque eu não entendo nada de finanças, né? E inclusive as nossas finanças quem administra é ele, porque ele é o expert. Então eu falei assim, bom, eu vou trazer uma pessoa que sabe falar sobre o assunto. A gente tem que ter humildade aí, reconhecer aquilo que a gente sabe falar e aquilo que a gente não sabe falar. E sobre finanças eu não sei falar. Então eu trouxe quem sabe. Então responde aí, produção. É melhor você sendo um advogado, sair da faculdade, estou começando agora. É melhor começar como sociedade unipessoal ou como autônomo? O que você acha? Como autônomo, você tem uma carga tributária muito elevada, né? Então, se você tem a possibilidade... Deixa bem claro, assim, só pra quem é muito ilícito, autônomo, você sozinho, você e você, né? Você como pessoa física. Então, na hora que você prestar um serviço, você vai ter que emitir um recibo, e aí você tem uma carga tributária bastante elevada, né? Tanto INSS, só de INSS já tem aí 20%, e aí depois você tem os ISS que você paga no município, IR depois, então assim, é um valor bem alto.
E eu recomendo a sociedade unipessoal. O que você paga na Unipessoal? Então, na verdade, assim, você vai ter que ter um serviço de um contador, mas você tem serviços de baixo custo aí para empresas de baixa complexidade, tipo Contabilizei e outras, que você paga aí R$ 70 por mês para ele manter a parte documental fiscal, né, do seu escritório em dia. Mas e para criar a empresa? Então, você não tem um custo muito alto. Você vai ter que procurar a junta comercial aí do seu estado e na sua cidade, mas assim, tem toda uma expertise em volta com relação à burocracia que tem para abrir uma empresa. Apesar de já ter facilitado bastante, ainda é muito burocrático. Então, eu sugiro contratar um contador para fazer esse serviço. Mas assim, a Contabilizei, por exemplo, se você fechar um plano com eles fazem a abertura de graça. E aí, nesse caso, é mais fácil ainda, né? Porque você não tem o custo que o contador pediria para você pelos serviços deles. Então, assim, tem muitas possibilidades de fazer essa abertura com baixo custo. E eu indico exatamente por isso. Desde 2018, o serviço de advocacia ele foi migrado para uma categoria do Simples Nacional, e isso ajuda bastante, porque você pode ter um faturamento aí de até 4.800.000 por ano, e você tem uma carga tributária menor e simplificada. Então você vai lá, o contador faz a sua movimentação e aí você paga uma única guia de imposto. E além disso, essa é a grande vantagem, porque uma vez você fazendo isso, você pode fazer a retirada do seu salário, né? Ou daquilo que você ganhou ali com aquele serviço prestado, como retirada de dividendos, que não é tributada porque você já pagou o IR lá na receita da empresa. E aí você tem um teto de 16% mais ou menos, quando você está no topo da faixa, né, de 4.800.000. É isso, então compensa sim você abrir a sociedade unipessoal. Então, assim, ganhei meus primeiros honorários, invisto nisso, é isso? Eu sugiro que sim, eu acho que é uma boa. Alguém falou ali, ó. Vamos lá, tem alguns comentários, eu vou voltar aqui. O Rodrigo é aluno do curso, ele falou assim, a minha decolou, ele tá falando da carreira, a minha decolou graças a vocês. Aí, Rodrigo. A Lidiane falou assim, produção, aí ó, finalmente, gente, a produção tem uma carinha, apareceu aqui. A Simone falou, nesse caso ele tem que se registrar na OAB e o valor é de mais ou menos R$ 1.200. Mas é aquilo, né, você pode ter um valor inicial aí alto, que R$ 1.200 é muito dinheiro, sim, claro. Você pode ter esse valor inicial alto, mas depois você vai ganhando isso ao longo do tempo, né? Vale a pena você ganhou esses primeiros honorários, vale a pena. Então, vale ressaltar também essa obrigatoriedade com a OAB, se você precisa registrar o seu escritório lá ou não. Esse detalhe da abertura do escritório eu não tenho de cabeça agora, mas é algo que vale a pena pesquisar para ver se tem mais alguma outra obrigação. Mas mesmo assim, se for uma vez só, compensa, porque aí você depois tem todo o ganho de não ter que ficar pagando impostos altos em cima dos seus honorários, né? Exato. Aí a Raquel falou assim, usei a Contabilizei e não gostei, não dá suporte. Isso foi a minha experiência. Raquel, pode falar, produção. Eu ia falar, eu acho que eu posso estar errada, mas a Contabilizei, ela é justamente isso. Quem conhece a academia, a Smart Fit, sabe que é uma academia que ela é acessível, né? Academia de ginástica, que ela é super acessível, porém tem essa questão, você não tem o suporte. E a Contabilizei é o mesmo esquema, você tem a facilidade de ser barato, mas não é uma coisa personalizada, não é isso? Sim, sim. Aí como todo serviço, né? Você tem uma questão ali de custo e qualidade, né? Se você tem um custo lá embaixo, é lógico que você não vai ter o mesmo atendimento de que você pagar um contador aí para fazer
a contabilidade do seu escritório. Quando ainda, falando aqui de advogados novos que ainda não tem tanta movimentação assim, ainda assim eu acho vantajoso. Contabilizei, ela era, assim, não era tão boa no início, mas já cresceu bastante, eles já evoluíram bastante. Apesar de você ter que executar muitas coisas ainda, eles têm lá uma área de perguntas e respostas que é bem completinha, assim. É que tem que ter saco para ler ali e ver de fato tudo que você tem que fazer. Mas pensando numa estrutura de baixo custo para quem está iniciando a carreira e não tem dinheiro, eu acho que é uma alternativa a se pensar. Mas você você é tem sócio da outras... Contabilizei, produção? Não, É isso que eu ia não. falar. E não é sócio da Contabilizei, não tem nada a ver com a Contabilizei, tá? É uma dica para quem precisa de contabilidade e não pode contratar alguém que seja mais caro. Existem Sim. opções mais caras no mercado e mais personalizadas, né, para o que você precisa, talvez soluções mais sofisticadas, mas aí você tem que ver o seu momento de carreira e o que você, né, consegue Sim. bancar no momento. Sim. Você tem outros concorrentes da Contabilizei aí também, é só dar um Google que você vai achar E tem o aí. contador tradicional também, E né? tem o contador tradicional, que eu acho que é super válido, puxando sardinha pro meu lado aqui também agora, como contador. Você tem um escritório também, Eu né? tenho um escritório que presta serviços de contabilidade, então eu já vi muita gente se dando mal por não ter um contador confiável ou porque achou que dava conta, mas não dava. E acho que o contador tá fazendo tudo certinho e o contador não tá fazendo nada, né? Então, assim, independente de você é, ser ou não contador, eu acho que isso é uma visão minha, eu acho que é uma falha que tem em todos os cursos superiores do Brasil, porque você não tem um conhecimento mínimo de finanças. Então, você pode ser um ótimo advogado, mas se você não conhece o seu negócio, você está à mercê de outras pessoas. Você tem que saber tudo de finanças? Não. Mas o básico você tem que saber. A administração ali do seu escritório, das suas finanças pessoais também é de extrema importância. Então tem que estudar um pouquinho aí para você conseguir crescer também, porque você vai ver que à medida que seu negócio vai crescendo, você tem que delegando algumas funções. E crescer estruturado, né? Exatamente, crescer certo para não ter aqueles soluços grandes aí no meio do percurso, mas vale a pena sim você procurar um profissional e mais do que isso, é o que eu falei, vale a pena você estudar um pouquinho para ter uma noção básica de como administrar o seu negócio. Mas tudo é assim também, né, gente? A gente tem que valorizar os bons profissionais. O advogado, ele quer ser valorizado, mas o advogado, a profissão do advogado, ela precisa do apoio de outros profissionais. O contador é um deles, de repente, um perito, um engenheiro, um médico, né, para te auxiliar como assistente, é um outro profissional desses. Então, a gente tem que estar embasado e fazer networking aí, fazer esse suporte com outros profissionais, tá? Isso faz parte da vida do advogado. Então, você reconheça também que você precisa de outros profissionais e contratar outros profissionais é importante. Produção, pega aí, tinha outra pergunta. Tinha a pergunta da... Volta aí. Isso. Tinha a pergunta da Fernanda. Como se manter nos primeiros anos de advocacia? Quanto ter em caixa de média? Então, primeira, assim, a gente tem que... Primeiro, como se manter nos primeiros anos de advocacia? Trabalhando muito. Trabalhando, não tem jeito. Aí só avança quem trabalha, né? Não tem segredo. Mesma coisa de guardar dinheiro. Você nunca consegue guardar uma bolada de uma vez. A não ser que você ganhe na loteria, mas senão é um pouquinho todo mês que vai virar um montão lá na frente. Mas eu acho que tem link essas duas coisas que você falou, trabalho e guardar, né? Sim. Você tem que começar a fazer frente e guardar valores pra suportar aquele negócio ali, né? Pra amparar aquele negócio. Exato. Eu acho que, assim, primeiro são algumas coisas que você tem que considerar.
quanto que você precisa de ter em caixa? Depende. Qual que é o público do seu escritório? Como que você quer posicionar seu escritório? Então isso tudo vai variar. Por exemplo, não, eu quero ter um escritório já super chique. Então você vai ter um valor bem alto com o aluguel do imóvel, fazer toda a infraestrutura, porque assim... Até porque pensando em São Paulo, se você tiver um escritório chique, você não vai poder ter um escritório, sei lá, tô falando aqui, Capão Redondo, por exemplo, pode ser. Porque o público lá é outro, né? Exatamente. Você vai ter que montar o seu escritório na Avenida Paulista, e o aluguel lá é uma fortuna. Sim, Paulista, Faria Lima, essas partes mais... Ou de repente próximo ao fórum, mas sempre isso vai ter um custo, né, para o advogado. Exato, então... Mas qual que é a alternativa, então? Aí você tem escritórios pequenos, você tem home office hoje, que com essa questão da pandemia avançou bastante. Eu sou entusiasta do home office, eu faço home office já desde mais de 10 anos já. Eu sempre procurei mesclar, mesmo trabalhando em empresas. Antes de ter minha própria consultoria, a gente sempre passava alguns dias em casa trabalhando, era mais efetivo, mais produtivo, menos tempo no trânsito, um monte de coisa. Então, assim, eu acho que você tem que considerar algumas coisas. Então, primeiro, seu público. Antes disso, na verdade, o que você quer. Então, eu quero um escritório grande, lógico. Aí você vai ter que colocar na ponta do lápis aí todos os custos que você vai ter. E aí pensar em todos os custos mesmo. Você vai ter aluguel, energia elétrica, condomínio, água. Você vai ter que ter um mobiliário ali para você chegar e receber seu cliente. Você vai ter que comprar computador. Você tem que considerar tudo isso. Hoje, com essa questão do home office ter espalhado assim a forceps, né, para todo mundo, né? Por conta da pandemia, fica mais barato já. Então, assim, primeiro... O processo é 100% eletrônico. Você tem um processo eletrônico, é só você... Na trabalhista, né? É só você pegar lá, comprar um certificado digital da OAB lá e você consegue fazer praticamente tudo ali por internet. O que eu recomendo? Você tem uma máquina boa. Máquina que é computador, né? Um computador bom e um celular bom, porque isso não é luxo, é ferramenta de trabalho. Sim. Então, você tem que ter um celular que funcione, que não trave, que você consiga ler seus e-mails, responder, atender o cliente e tudo mais. Precisa ter uma máquina boa para te dar esse suporte todo. Afinal, ninguém consegue escrever muita coisa no celular, mas tem que ter um celular bom ali para guardar essas coisas todas. E aí, assim, você tem vários serviços. Por exemplo, você tem muito coworking. Esse coworking é um mercado que está se reinventando agora também, porque antes a ideia do coworking é você alugar o escritório de um terceiro, né? Isso, são empresas que elas alugam salas, baias, salas de reunião, etc. Eu mesmo tenho a WeWork. Não é que eu você não tenho uma, eu contrato o serviço. Isso que eu falar, isso. Quando algum cliente precisa, né? A gente vai, eu tenho lá X horas, eu pago por hora, então faço a reunião com ele, tem toda a estrutura lá, internet, no Wi-Fi, né? A sala da reunião pronta, com um cafezinho e... Secretária para atender e para receber os clientes. Então, assim, por conta da pandemia também, todas as restrições que tem hoje, com o número de pessoas, lotação dos lugares, está se reinventando, mas ainda é uma indústria que tem muito a crescer aí. Sim. Então, e são serviços baratos. Você pode fazer um pool lá, você tem um monte que você contrata um pacote de horas, né, e você pode utilizar. Ou você paga avulso também, você simplesmente liga lá ou entra no site deles e compra o horário, de tal hora a tal hora, e você chega,
usa o local e sai. Então isso diminui bastante o custo. O legal do coworking também é que você não necessariamente precisa alugar a sala, você pode alugar o endereço. Então aquele é o Sim. seu endereço oficial e você direciona toda a sua correspondência para lá, todas as suas ligações para lá. Isso. Quando ligar, alguém vai atender falando, é escritório da doutora Melissa Santos, tá? Aí eles recebem todas as suas ligações e correspondências, então você aluga um endereço comercial, que pode ser na Paulista, aí sim, pode ser onde você quiser, né? Um ponto bacana. E eles te redirecionam todas as correspondências e ligações. Pode ser uma alternativa para você manter uma estrutura enxuta em casa também, mas com um endereço comercial, né? Um endereço profissional mais bacana. Sim. Uma outra coisa que eu recomendo, que é muito barato e as pessoas não se atentam muito a isso, é você ter o seu endereço eletrônico. Então, você comprar lá o seu site.com ou .com.br, você tem a partir de 30, 40 reais para um ano. Então, a gente está falando aí Aqui é muito feio, doutoramelissa@hotmail.com, né? fica Não assim, fica profissional, né? dá um ar de profissionalismo e não é um serviço caro. Então, assim, você está falando de 30, 40, 50 reais por ano. Por ano, é. Eu estou falando aí de 5 reais por mês, menos até. Então, isso é algo que é bom. Então, uma outra coisa que as pessoas esquecem também e que eu acho que é de extrema importância é você ter um serviço de nuvem para fazer o seu backup no mínimo. Então, assim, você não precisa ter um mega blaster, sistema, servidor e tudo mais. Pelo contrário, hoje você contrata aí Amazon, Azure, da Microsoft, aí você tem IBM, você tem um monte de gente aí que vende cloud, você tem empresa nacional, você tem Mandic, você tem... Não, e você tem o Google Drive. Se você for muito pequeno, tiver muito no começo, você pode colocar os seus arquivos todos no Google Drive, né? Exato. Não precisa, exato. de repente, de um serviço mais parrudo, porque você ainda não tem Não, e volume. até não, mas mesmo o Google tem o Google Drive, tem o Google Cloud, que você pode ir comprando espaços ali e adicionando funcionalidades já no Google Drive. Então, assim, tenha um backup. Isso é extremamente Sim. importante para você não prejudicar o seu cliente. Sim. Porque se você guarda tudo na sua máquina, a máquina pode cair, você pode derrubar água e você vai mandar arrumar, você vai fazer o seu trabalho onde? Se você tinha todos os seus arquivos só numa máquina, você vai ficar sem acesso a eles por um tempo. Então, assim, é um serviço que não é caro também e tem até essa parte de graça ainda que você A Raquel contrata. falou, usa o Google e compra o espaço. É isso aí, Raquel. Exatamente. Então, assim, usa o Google, que já é... Você tem como que é o nome daqui? Dropbox, que também você tem uma parte de graça lá. Você tem o OneDrive da Microsoft também, que tem um espaço gratuito. Então, assim, você tem... Eu acho que esse é o grande ponto aqui, é que você tem acesso hoje a muitos serviços que podem fazer a diferença no seu dia a dia e que não são muito caros. Então, você pode ter o seu endereço eletrônico, você pode ter o seu serviço de nuvem, você pode ter esse endereço comercial num lugar bacana e tudo isso num valor bem acessível. Então, voltando à pergunta aqui, quanto que é? Depende, o que você quer. Mas o mais importante Mas tem que fazer uma reserva, né? Sim, é importante. O ideal é sempre você ter dinheiro em caixa aí para pelo menos 6 meses. Isso. Mas essa é uma realidade que a gente sabe que é bem difícil no Brasil de hoje. Então, assim, minha sugestão é use tudo que tiver de graça. Exatamente. Tudo que tiver de graça, use, porque você vai ter um controle maior, uma maior segurança. E à medida que você for crescendo, for ganhando corpo aí, adquirindo mais clientes, aí você vai passando para serviços que são pagos já e que começa também com um valor mais baixo. Então isso é bem importante. Você tem assinatura aí de software, Office, ou que você paga mensal, mas você tem o OpenOffice, você tem outros tantos editores aí, até o próprio Google Docs, que você consegue fazer todas
planilha, arquivos, PDF e tudo mais. Então, assim, Ou seja, minimize custos, minimize usando o máximo de custo. coisas gratuitas possível. Exatamente, não precisa comprar programa pirata, não precisa fazer nada disso, porque hoje você tem acesso. A Simone falou, usa o Google também, mas tem o Suite. Então, que Vale é a parte, muito a pena. a parte paga do Google. Ah, Raquel, né? vocês poderiam montar um quê? Um quê, Raquel? Conta aí pra gente. Um o quê que a gente podia montar? E a Raquel também tinha mandado uma pergunta, olha. Tem que fazer... Você já tinha acabado a produção? Desculpa. Já? Tem que fazer prestação de contas e também nota fiscal ou apenas nota? Deixa eu voltar aqui, vai. O que é nota? Do ponto de vista financeiro, que existe a nota fiscal. Nota é nota fiscal. Nota é nota fiscal. O que alguns fazem, que é um recibo, uma nota de débito para clientes quando tem custos que o escritório, né, ou que você como profissional arcou e que isso fica fora dos honorários contratados. Então você teve custo de deslocamento, custo de... Hoje não tem muito disso, né? Mas cópia de processos, mas mesmo isso, você tem assinaturas de contrato eletrônico que tem que pagar. Então, assim, o que se faz é você junta esses recibos fiscais que foram que você tem que pegar na hora que você comprar qualquer coisa, e aí para você não pagar nenhum imposto em duplicidade, o que acontece é você junta tudo isso e faz uma nota de débito, que é só um recibo discriminando todas as despesas que você teve para o cliente, e aí ele consegue pagar isso sem ter que pagar Mas nenhum isso é uma imposto pessoa em cima. física. Um reclamante, eu peguei lá, né? Peguei o dinheiro do reclamante, passei a parte dele, fiquei com a minha, e aí? Uma nota fiscal normal? Uma nota fiscal normal, se você se você tiver a sua empresa. Se não, você tem que entrar lá na prefeitura, tem que ver como funciona na sua cidade, porque assim, o ISS ele é um imposto municipal, e você vai emitir a sua nota fiscal no domicílio fiscal onde está onde você está, que é o endereço que você tem, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica. Se você já tiver uma pessoa jurídica aberta, tudo certinho, você emite a nota fiscal e acabou. Se você estiver trabalhando como autônomo, aí você tem que ir lá e emitir um recibo também. Em São Paulo, por exemplo, é pelo site da prefeitura mesmo. Você emite lá como pessoa física mesmo, serviços advocatícios. E aí, em cima disso, você tem todos os impostos lá. Então, Mas por isso que é importante o contador. Como você vai saber disso? exatamente. O contador já te dá o caminho, né? Exatamente. Até agora também, porque a gente está chegando em época de IR aí, então assim, eu sei que muita gente prefere fazer seu IR por conta da complexidade, que às vezes é muito simples, então bastante gente consegue fazer sozinho ali, mas a partir do momento que você tem uma empresa, eu sugiro que você tenha um contador aí também para fazer esse seu IR, para você não ter nenhum problema aí de malha fina, ou fazer algum tipo de declaração incorreto, ou esquecer de fazer alguma coisa que precisava ter sido declarado. Então, se você está na pessoa física, eu acho que assim, normalmente dá para você fazer sozinho. Mas se você já tiver uma empresa aí, eu sugiro também contratar um profissional especializado. A Raquel falou aqui que a gente devia montar uma planilha de custos financeiros para advogados. E na verdade, Raquel, essa planilha ela existe. Sim. E, produção, vamos liberar então no curso? O que você acha? Pode ser, o curso O curso é meu, né? manual. O curso é meu. Então vamos liberar então. Então vamos liberar assim, olha. Quem se inscrever vai ganhar, né, uma aula de finanças para advogados, um bônus extra que não estava no radar aí. Então, bônus extras de finanças para advogados com uma planilha com todos esses custos, que é a produção que vai fazer, que não sou eu não, porque eu não entendo nada disso. No curso Manual Prática. O curso Manual Prática Trabalhista, que está com as vagas abertas até amanhã. Então, quem entrar nessa turma vai ganhar a produção. A gente podia iniciar eles também naquela outra mentoria, né? O que você acha? Pensa aí, que tem uma mentoria que vai acontecer
com a gente sobre escritórios, uma mentoria que aí é cara a cara, é uma coisa bem especial e é uma coisa muito exclusiva, porque ele, por exemplo, quando ele dá a consultoria e as consultorias que ele faz, normalmente ele cobra acho que $400 a hora, não é? $400 a hora, e a gente vai dar essa consultoria de graça para os alunos do curso. E eu tô querendo puxar para essa turma e também para outros alunos, né, que já tinham fechado em outras ofertas. Eu tô querendo puxar para essa turma também. A produção vai pensar enquanto isso. Ricardo, bom dia. Acabei de entrar na live sobre o uso do Google. O que foi comentado sobre o uso dele na advocacia? Ricardo, a gente estava falando sobre formas de otimizar o seu escritório aí, usar o máximo de ferramentas gratuitas possível para diminuir custos e melhorar o seu faturamento. Eu tinha mais uma pergunta aí, produção. Raquel falou, ótima ideia. Só vem, Raquel. Estamos te esperando. Valmir, Melissa, bom dia. Faz uma live de imposto de renda para advogado autônomo. Olha, o que você acha? Imposto de renda para advogado autônomo. Existem algumas faixas aí, né? Tem o advogado realmente autônomo, que é esse aí. Tem o advogado unipessoal. Enfim, tem vários segmentos que o advogado pode estar. O que você acha do imposto de renda? O que a pessoa tem que ter cuidado de fazer? Porque se ele é autônomo, ele pode fazer sozinho, né? Exato, eu acho que, como eu falei lá no começo, conhecimento em finanças, você tem que ter o básico. Então, se você é um autônomo, eu acredito que não exista uma complexidade muito grande no seu imposto de renda. Você vai declarar ali que você recebeu. Mas o que você recebeu, você declara como o quê? Lucro? Não. Aí você vai ter que pegar sua movimentação financeira, o que você teve, você teve que emitir todas as notas ali. Eu acredito que hoje já, uma vez que o advogado recebe, eu acho que o TRT faz uma comunicação com a Receita Federal. Eu não sei. Eu li que estava para fazer isso, mas eu não sei se já está em vigor. O que aí fica mais fácil de você ser pego numa malha fina, por exemplo. Então, hoje, a nossa Receita Federal é uma das mais competentes do mundo, né? Hoje, o Brasil é bom em arrancar dinheiro do trabalhador. Tem um monte de coisa que não funciona, mas isso aí funciona. Isso aí funciona. Então, o que eu acho? Minha melhor sugestão é realmente você procurar um profissional. Mas, se você não tem uma complexidade muito grande nas suas finanças, e o que eu digo, o que é uma complexidade grande? Você tem ali uma poupança, o valor que você recebe ali, que você declarou, já pagou imposto em cima daquilo, então, e não tem um volume muito grande, é uma declaração de imposto simples aí, com o próprio ajuda que tem lá no programinha da Receita, você já consegue saber ali o que preenche em cada campo, né? Mas aí, se você já tem maior complexidade, se você tem outro investimento, se você tem imóveis, se você tem financiamento, se você tem cota em fundo de investimento ou fundo de previdência, essas questões, aí já entra num Trouxe outro membro do manual para aumentar a audiência. Num patamar diferente. E assim, também depende se você está na declaração que você faz a resumida ou a completa. A resumida é o que a maioria das pessoas fazem, porque não tem essa complexidade muito grande. A completa normalmente só faz quem tem essa diversidade aí de ativos e, dependendo da maneira como ele preencher, pode pagar mais ou menos imposto. Então, assim, se você achou que ficou difícil, contrata um contador, não tem jeito. Tá, e caminhando para o fim já, que horas são aí, produção? 34. Mel, para todos os honorários advocatícios, devemos emitir notas fiscais? Sim. Acordos cíveis, etc? Sim, tudo. Tudo se tem que emitir a nota fiscal como um serviço jurídico prestado, né? Serviço de advocacia. Não tem. Assim, todo mundo faz isso?
Não. Não. É doído o imposto? É, mas minha recomendação é que seja emitido toda a nota assim. Por quê? Primeiro, se você está prestando serviço para uma empresa, não tem jeito, a empresa vai te cobrar pedir, uma nota fiscal. Se uma pessoa física, para quem você está prestando serviço, ela vai exigir nota fiscal? Dificilmente, a não ser que seja algo de muito valor, porque ele vai declarar esse pagamento que ele te fez também na declaração de IR dele. Então, se a pessoa física lá declarar que pagou um serviço prestado por você e você não declarar do lado de cá, você vai ter problema no seu IR. Então, o que eu sugiro é mais fácil você fazer tudo do que ter problema lá na frente. E outra questão, né? Eu sempre falo que, né, advogo uma coisa pessoal minha, que eu acho que a gente tem que ser muito ético, muito responsável. Fazer tudo com excelência e de forma ética. Então, faz parte. Pagar imposto faz parte, né? Faz parte da vida. O que é certo, independente do volume, do valor, enfim, o que é certo. Então, se o certo é pagar impostos, vamos pagar os impostos. Né? Não adianta o advogado querer fazer justiça para todo mundo e não fazer o certo. A gente tem que começar da gente fazendo o certo e dando o exemplo. Sim. Tá? Então, eu faria. Sim. Até porque a evasão fiscal é crime, né? Exato. Então, quer ser advogado, tem que fazer certinho. Tem que estar dentro da lei. Tá bom? Então, obrigada a todo mundo que compareceu. Muito obrigada, minha produção. Beijo, Valeu, gente. gente. Tchau. Tchau.